Estamos de volta com o programa Diálogos Políticos. Nossa discussão de hoje é sobre organizações não governamentais. Os convidados são a professora do curso de Ciências Sociais da UFC, Neyara Araújo, e o representante da ABONG, Associação Brasileira das ONGs, Daniel Raviolo. Nossa debatedora é a professora Lélia Liz, do curso de Sociologia e Política da Unifor. Confira agora uma entrevista com Elcio Batista, presidente da ONG Aldeia. As ONGs no Brasil, elas tiveram um crescimento, sobretudo na década de 90. Não foi à toa que esse crescimento ocorreu na década de 90. Ao mesmo tempo que você tinha uma crítica muito forte do Estado brasileiro por causa da excessiva burocratização desse Estado e, portanto, do atraso, da ineficiência e da ineficácia nos processos que eram conduzidos pelo Estado, a gente tinha também um contexto mundial de redução do Estado. Ou seja, havia no mundo todo uma tendência em o Estado sair de várias áreas, cultura, algumas áreas sociais, esporte, e isso ser entregue, digamos, à sociedade civil organizada através das organizações não governamentais, que deveriam fazer um papel similar ao do Estado. Então, a década de 90 você tem uma explosão dessas organizações não governamentais e há uma crença muito forte de que a sociedade é capaz de fazer as coisas melhor do que o Estado. Só que esse processo, de alguma forma, não foi acompanhado por uma fiscalização, não foi acompanhado de perto pelo próprio Estado na condução desses processos e houve, digamos assim, muitos abusos na condução e na transposição dessas atividades para ONGs. Algumas ONGs enriqueceram muito, ganharam muito dinheiro com isso. O crescimento das ONGs também tem um terceiro fator importante. Como diminuiu o Estado, a classe média acabou se apropriando dessas organizações não governamentais. Então foi um novo lugar, um novo espaço onde a classe média pode obter renda, onde ela pode se ocupar, né, já que o serviço público diminuiu de tamanho. Não tenho nem dúvida de que elas se transformaram numa fonte de renda para a classe média. Né? Não estou falando que todas as ONGs podem se resumir a essa necessidade de fonte de renda para a classe média, mas foi sobretudo a classe média que se apropriou e que criou, de alguma forma, essas instituições no Brasil. Daniel, o senhor acredita que as ONGs hoje em dia se configuram enquanto uma fonte de renda para a classe média? Olha, no estado do Ceará, as pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos compõem 3% da população. Então, nesse sentido, acho que nós fazemos parte de uma elite dos que ganhamos acima de 3 salários mínimos. Agora, considerar que a pessoa cria uma ONG para ganhar dinheiro é a maior furada que você pode entrar na sua vida, porque em realidade você acaba trabalhando 12 horas por dia e ganhando salários que estão bem abaixo do mercado. Todos nós sabemos que as pessoas que estão nas ONGs ganham menos do que ganhariam se fossem para a universidade, para qualquer outra área. Então é um argumento inconsistente, se você me permite. Em realidade, a ONG, uma das características das ONGs é que é uma estrutura profissional que trabalha profissionalmente, se dedica profissionalmente a um certo objetivo na área de educação, de comunicação, em qualquer área, digamos. Então, é irrelevante. De fato, nós compomos a classe média, mas porque a classe média desse país somos uma casca de cebola no mar de pobreza e de miséria, como nós somos. Professora Neyara, concorda? Concordo com o Daniel, professor. Concordo com o Daniel, inclusive porque há um tom assim meio de juiz, alguém assim, é uma coisa não muito boa do ponto de vista da análise da realidade, né? Porque se você for pensar, por exemplo, a classe média ela é muito bem empregada pelo Estado também. Historicamente no Ceará, o grande empregador da classe média é o Estado. Então, o Estado pode, mas na ONG não pode. Então fica uma coisa meio moralista na minha concepção. E talvez o que a gente tenha diante de nós seja a grande crise, digamos, do mundo do trabalho, a eliminação dos postos de trabalho. O desemprego. Mesmo. O desemprego. E se a gente pensar nessa perspectiva, talvez o trabalho, alguém que trabalha numa ONG, seja o trabalho mais precário que possa existir, porque tem que correr atrás do recurso, né? Ainda sofre esse tipo de julgamento. Não tem carteira assinada. Não tem carteira assinada. Não tem garantia, né? não tem segurança. Não tem garantia, pode suspender o trabalho quando... Mais uma militância, eu acredito que seja. Há um debate dentro das ONGs, um debate não, um posicionamento, eu acho que um divisor de águas. Assim, a gente trabalha não para perpetuar a miséria, que seria uma maneira de se perpetuar no trabalho, mas para gerar autonomia. Então, isto, eu diria que eu, em toda a minha vida de ONG, não conheço ninguém que não trabalhe nesse sentido, com maior ou menor capacidade, né, com maior ou menor coerência, mas todo mundo trabalha para
independizar seus sujeitos. Mas, por exemplo, quem trabalha com crianças de rua, infelizmente a sociedade joga crianças de rua o tempo todo na rua. E tem alguém que, graças a Deus, se ocupa, tenta fazer alguma coisa, porque o Estado em si mesmo não faz nada. Então, voltando aqui ao exemplo do Axé na Bahia. Então, acho que o debate tem que ser por outro lado. Aliás, se me permite, eu acho que nesse debate a gente mistura conceito do que é sociedade civil, aquela confusão circula entre nós, porque quando a Leila falou dos recursos que são transferidos para a área de saúde, né, para as ONGs, em realidade o recurso que vai para a área de saúde não estatal vai para os hospitais filantrópicos, que são instituições que, aliás, a primeira ONG do Brasil é a Santa Casa de Santos, 1540 e tanto, certo? Então, não é propriamente a ONG como nós estamos debatendo aqui, é o mais amplo conjunto do setor, um setor que trabalha com saúde porque o Estado deixou espaço, não ocupou espaço, não dá atendimento, e geralmente o atendimento não é da melhor qualidade, mas porque o Estado cedeu esse espaço. Então, eu acho que temos os números que também se colocam dos bilhões que vão para a ONG, em realidade incluem a renúncia fiscal de todas as leis de renúncia fiscal, que são muitas, certo? Inclusive de INSS. O pessoal que debate situação da Previdência disse assim, se a gente somar o que o Estado deu como autorização de não arrecadação para as filantrópicas, a Previdência se equilibra, certo? É uma informação que muitas vezes é oculta. Então, esses bilhões, em realidade, não é recurso que vem para as ONGs. Nossa, eu não conheço nenhuma ONG que realmente tenha recurso para trabalhar. Soma a renúncia fiscal, então meio que é uma salada de questões. Professora, no seu artigo, a senhora fala que as ONGs, aqui no caso do Ceará, elas vêm bem para combater essa questão do coronelismo. Você poderia falar um pouquinho? Você pega ONGs que começam a trabalhar com a população, né, e vai abrir possibilidade de você compreender essas relações de poder que estão postas na sociedade, né, e voltar assim, à fala do Daniel, você dá condições para que as pessoas construam a sua autonomia, né? Então, não se submeterem a formas de poder que estão instrumentalizando a pobreza, né, com essas práticas clientelistas, enfim. As ONGs elas têm um papel importante nesse sentido, né, de estar construindo com a população, com vários segmentos sociais, uma nova cultura política, né, que eu acho que coloca em questão essa cultura tradicional, muito autoritária. Né. Professora Nayara, a senhora concorda com isso que o professor Daniel falou, de que ainda é confuso essa questão da conceituação do que é sociedade civil, do que são ONGs, esses números que são vinculados pela imprensa, os 47 bilhões destinados às ONGs? Eu acho que tem um teor moralista muito forte assim, nas acusações. É claro que são conceitos assim, digamos, do mundo mais acadêmico, né? A população não toma conta disso, só sabe alguém que mora no Lagamar sabe que ali algumas pessoas que talvez se vistam melhor que ela, que cheguem de carro, mas o carro esquenta e não chega no lugar, né? E sabe que é alguém que está numa condição um pouco melhor que ela. Mas, assim, que sejam pessoas que estejam enricando, porque é outra relação de trabalho, né? Não se trata ali de extração de mais-valia. Né? Nosso tempo já está terminando, mas fica aqui em aberto, né? A gente, obviamente, aqui não esgota várias questões que teriam para ser melhor aprofundadas, mas assim, só para fechar a CPI, de qualquer forma, ela torna mais público, né, esse debate e vai solicitar, ela vai exigir que hajam várias interlocuções que vão assim tornar mais claro qual é o papel da ONG, o que é o terceiro setor e aonde que está indo o dinheiro, recursos que estão, vamos dizer assim, indo para o ralo, né? Quais são esses recursos que estão... Porque o que você falou é uma certa intenção que a gente está vendo nessa questão da CPI de desmoralizar as ONGs de um modo geral, né? E aí você coloca todos no mesmo, não distingue, né? A prática de uns e de outros. Eu agradeço a presença de vocês, Nayara, a sua presença, Daniel. E se você ainda tem alguma dúvida com relação às ONGs, acesse o site www.abong.org.br. O Diálogos Políticos fica por aqui, mas você ainda pode participar. Entre em contato conosco pelo endereço eletrônico dialogospoliticos@unifor.br. Agradecemos pela sua audiência e até o próximo programa.